A rua, ela te dá o público que você precisa. É uma rede, não é só um trabalho. Que era uma curiosidade, depois de um tempo virou minha profissão. Eu acho que sem o Juventude não existiria a metade, né, dos artistas que tem hoje em dia. Tudo que eu já tinha ouvido falar sobre o Cajuve, sobre o espaço, de como ele era um espaço de troca, com vários tipos de curso, tananã, já não era tão real. Eu acho que não está chegando para os jovens do jeito que chegou para a gente. A gente precisa de público e de rede. Eu vejo que o Cajuve tem um potencial enorme. Tudo que a gente precisa enquanto cultura tem que virar lei. E tudo que a gente gostaria de fazer tem que passar pela lei. É um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo aqui e ali, que poderia ser um pouco mais fácil. Há quase 15 anos atrás, passando pelo centro da cidade, aconteceu algo simples, mas que mudou toda a minha vida. Encontrei duas pessoas jogando malabares no Paço Municipal. Esse foi o começo da minha história com o circo. E ela se confunde um pouco com a história do circo em São Bernardo. O circo nunca foi um sonho para mim. Foi um acaso, um acontecimento. De repente, se tornou uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas o palco nunca foi meu lugar. E não foi pela arte circense em si que eu me apaixonei. Foi pela comunidade, pela rede, pelos modos de fazer. Eu sou produtora. E para mim o interessante é pensar por onde o circo passou, para onde ele vai, olhar os detalhes dessa história, as nossas práticas, as nossas dificuldades e buscar novos caminhos. E para falar da história do circo em São Bernardo, é quase impossível não falar de um espaço que teve e tem extrema importância, não só para os artistas da cidade, mas para os artistas de todo o território nacional, que é conhecido por alguns como Juventude, Juvas, Cajuve, Dajuve. É um galpão que fica próximo ao Paço, onde boa parte desses 20 anos de história foi escrita e se desenvolveu. Então, eu cheguei no Cajuve, ele já tinha seu próprio legado, né? Ele já tinha sua história de, tipo, ter feito vários artistas que, tipo, realmente viajaram o mundo. Pessoas que começaram com um curso gratuito, que, tipo, foram lá só pra... Às vezes era uma oportunidade da pessoa não estar na rua, tá ligado? Fazendo besteira. Foi lá, fez um curso gratuito e, tipo, acabou mudando a vida da pessoa, sabe? Eu acho que sem o Juventude não existiria a metade, né, dos artistas que tem hoje em dia. Para mim foi fundamental o Juventude, que eu comecei por ele mesmo, né? Nessa coisa de, tem um curso de circo, vou aprender. Tipo, tinha muitas áreas socioculturais, assim, né? E para mim do circo foi muito importante, para a galera da música, dança,
o Cajuve foi uma referência para muita gente aqui em São Bernardo. Um pouquinho antes de 2010, ali existiam 56 cursos, e 56 cursos voltados para a arte, todos voltados para a arte. Então, era uma pluralidade imensa de cultura, sabe? Vinham pessoas de vários lugares do país e vários lugares do mundo para chegar naquele lugar, naquele polo cultural. Na época que eu frequentei, foi muito bom, porque é isso, igual o Renan falou, tinha gente que já tinha treinado lá 10 anos antes de eu entrar ali e já tinha viajado com o Cirque du Soleil, entendeu? Já tinha ido para vários outros países pelo mundo afora, entendeu? Nossa, gente, olha, vocês vão ficar abismados. Mas o único espaço que eu achei, o espaço de treino, que eu achei superior ao da Juve, é o centro de treinamento do Cirque du Soleil. Para vocês terem noção de como o espaço do da Juve, ele é bem estruturado, é um espaço limpo, é um espaço arejado, é um espaço grande, é um espaço que tem estrutura para você colocar qualquer coisa. É um lugar assim muito acolhedor e dotado de tudo que a gente precisa também para treinar, aprimorar os números, os espetáculos, as coisas. Em todos os lugares que eu vou, sendo dentro do país e sendo fora do país, o Cajuve sempre é citado. Sempre é citado. Ah, Helder, eu vejo que você treina num espaço que se chama da Juve, Cajuve Juventude Cidadã. Eu já fui lá, isso eu morando no Marrocos, eu já escutei o pessoal falando do Cajuve. Ah, Helder, eu conheço uma pessoa que treina naquele lugar, isso eu morando na Alemanha, morando na Eslovênia, sabe? Então, todos os lugares que eu vou, fora do país, ou aqui dentro mesmo, em Manaus, eu morei em Manaus, eu morei no Acre, todo mundo fala do Cajuve. Sempre depois de um tempo de viagem, é mais encontrar um espaço onde poder se enfocar, um tempo assim para projetar novas ideias, treinar, evoluir um pouco mais, né? Pode melhorar alguma coisa a mais? Pode melhorar, como, por exemplo, poderia ter mais infraestrutura de colchão, né, para modalidades acrobáticas. Hoje, eu vejo que o Cajuve tem um potencial enorme para ter uma Slipa, para ter uma Crescer e Viver, para ter uma escola de circo muito maravilhosa, sabe? Só que não tem. Observando o histórico deste espaço, não é difícil entender o motivo de haver tantas nuances, noções e perspectivas diferentes de quem passou por ele, porque ele próprio passou por diversas gestões, visões pedagógicas, programas e formas de uso. Tudo que eu já tinha ouvido falar sobre o Cajuve, sobre o espaço, de como ele era um espaço de troca, com vários tipos de curso, tananã, já não era tão real. Nessa época eu tinha malabares, tinha palhaço, tinha aéreo, tinha especialidade de, tinha tecido, tinha lira, tinha trapézio. Então, muita coisa separado, né? Aí tinha portagem. Então, ali já tive um panorama de muita coisa do que tem no circo, né? Não foi só, fiz malabares só. Então, mesmo que eu não tivesse feito tudo, eu já via todas as possibilidades ali. Todas não, né? Mas várias possibilidades de modalidades dentro do circo. Então, foi bem importante ter esse aparelho cultural funcionando de um jeito não sucateado, né? Porque antes você ia no Cajuve e tinha 3 folhas de curso, assim, ó, de fora a fora, para você escolher o curso que você queria. Tinha curso de todo tipo. E quando eu entrei lá, já tava uma folha só, para você escolher de curso. E quando eu saí de lá, tava menos do que isso, menos do que a folha. Vejo muito que, não tendo a possibilidade do Juventude fomentar novos curiosos, os encontros formarem novos curiosos, acaba com a cena circense da cidade. Porque pelo menos 1 ou 2 pessoas ali que fizeram o curso acabavam ficando de curiosa, mesmo que fosse por causa da festa, por causa a galera é mais descolada, que legal essas pessoas que eu conheci, acabava ficando e uma hora engrenava ali de trabalhar, de fazer as coisas. Eu nunca estudei no Cajuve,
Quando eu cheguei, já não eram tantos cursos assim. Eu treinei lá, conheci pessoas lá, e com isso, também tive vontade de evoluir. Um outro espaço que foi extremamente importante na minha escolha de ser artista e na minha evolução, lá no início, foi o encontro de Malabares, que acontecia toda terça, no mesmo lugar onde eu passei e tive a minha primeira oportunidade de conhecer o circo. O encontro de Malabares de São Bernardo era um negócio muito grande na época, ia muita gente aprendendo, e toda essa galera que estava no Juventude, né, que é bem do lado, né, então a galera colava muito pro Passo, onde era um encontro semanal, e lotava, era um super evento toda semana. Olha, o encontro de Malabares, eu acho não, eu tenho certeza que ele foi extremamente importante para esse desenvolvimento da arte circense em São Bernardo. Você faz curso, tipo, iniciação, avançada, e depois você quer aprender outras coisas, né? Então o pessoal tinha um encontro para trocar, assim, quem já sabia mais. Era tão simples, a gente ia lá para confraternizar, para trocar, a gente trocava conhecimento de verdade. Eu lembro que eu não consigo nem enumerar quantas vezes eu cheguei em alguém e disse assim, me ensina isso que você está fazendo, esse truque, e a pessoa me ensinou de coração aberto, assim. Também era um espaço, né, os palcos abertos, que era bem importante para a galera que está começando a apresentar, né, mostrar pela primeira vez um número. Numa mesma terça-feira, tem gente de Santo André, tem gente de São Caetano, tem gente de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, tem gente do Sul, tem gente da capital, entendeu? E tá todo mundo ali, junto. O circo depende muito da troca mesmo, de encontrar pessoas com outras técnicas, com outras ideias, e trocando com essas pessoas e agregando o que você vê. E também de assistir, né? Assim, para mim foi muito importante ver as companhias e as pessoas e alguns artistas e conversar com elas sobre os processos delas para entender como eu faria o meu. Em 2010 eu precisei me mudar da cidade. E o que mais me fez falta foi o encontro. Mais ou menos nessa época estava acontecendo também uma outra mudança, que afetou muito o encontro e o movimento circense da cidade, a reforma do Paço. É isso, reforma do Paço, mas aí o entorno também, que é ali no centro, né, da cidade, ele estava todo sem luz, que a gente tentou ficar em outro espaço, o espaço sem luz, aí o outro espaço reformando, aí o outro espaço com várias restrições, então você fecha ali o espaço público, né, e acaba cortando na raiz todo qualquer tipo de encontro. Também no nosso tempo não era a política que fazia acontecer, eram os grupos mesmos, eram os interessados. Eu vi sim reduzir muito. Eu acho que não está chegando para os jovens do jeito que chegou para a gente. E isso é muito triste. Se a gente sabe que para fomentar a arte, os artistas têm que estar trabalhando, e trocando, e treinando, e fazendo cursos, e se especializando, precisa ter espaço para isso, precisa ter fomento para isso. O circo, e principalmente o Circo São Bernardo, o que eu conheço, ele foi movido pelos encontros. Eu me banco por causa desses encontros, porque é uma rede, não é só um trabalho. Eu acho que é quase a minha religião já, porque eu estou sempre conversando sobre isso, falando sobre isso, os amigos íntimos são sobre isso. 2 anos depois, quando eu volto à cidade, percebo que mesmo distante dos meus amigos, nós estávamos trilhando caminhos parecidos. Como palhaço, me apresentar na rua foi o que me deu a possibilidade de transformar a minha paixão em profissão. O que era uma curiosidade, depois de um tempo virou minha profissão, e eu pensei pouquíssimas vezes em fazer outra coisa da vida, na verdade. Então eu fui entendendo esses caminhos de como eu conseguia me manter, né?
Aí a gente foi entendendo que tinha que ir para o parque a gente passava o chapéu, na rua a gente passava o chapéu no sinal. A rua aconteceu porque eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava pagar as minhas contas, e de repente eu percebi assim, poxa, eu sei fazer isso, é isso que eu sei fazer. E a gente foi entendendo que dava para a gente ganhar dinheiro das pessoas, mas não era uma empresa que contratava, não era o poder público que contratava. A gente sempre teve um alcance maior da população subsidiando nossa existência, né? Nossos fazeres artísticos. Quando a gente começou a ocupar, também foi uma briga para poder ocupar a praça, né? Praça pública. Eu sei que ainda antes de mim teve o Arena do Circo, tiveram ainda outros grupos que também brigaram para poder ocupar a praça, mas tinha por um tempo, depois não tinha, e aí GCM briga, e de repente GCM não briga. Porque é liberdade, velho. Porque eu não preciso pedir autorização, porque eu não preciso de nada, eu preciso querer. A gente fazia todo mês o Arena, tipo, durante anos, né, tipo, de 2003, 2004 até 2009, eu apresentei meu primeiro número no Arena, eu criei, apresentei, que era um espaço para a gente estrear, né? E tudo ali através da rua, né? Porque você não precisa de uma pauta num teatro. Você pode ir ali, experimentar, fazer várias vezes, ajeitar seu trampo. Ela te dá o público que você precisa. Você tá ali e é um acontecimento. Eu gosto de acontecer, eu gosto de estar 100%, eu gosto de estar o meu corpo inteiro ali. Hoje a gente chega na praça, sem pandemia, ou quer dizer, com vacina pelo menos, né? A gente chega na praça e apresenta, e tá tudo certo. Temos uma organização entre nós, artistas, para poder fazer a ocupação, mas hoje a gente chega e apresenta. Tem lugar que tem ponto de luz, tem lugar que você mesmo tem sua caixa autônoma lá. A rua, ela foi um caminho muito difícil, mas eu gosto muito dela. Sempre foi, eu sempre bati o pé e é isso. Isso daqui é um trabalho. Você gosta? Você está vendo? Se você gosta, você pode colaborar. Hoje eu percebo que a gente tem um público mais... no Rafael Lazzuri, principalmente, já é um público educado, que sabe da cultura do chapéu, que sabe que artista de rua está ali por conta e que fica feliz em compartilhar, em estar participando junto com a gente. E a gente vive numa época em que tudo é sucateado, inclusive o espaço público. Cada vez mais as políticas elas investem para que a gente fique trancado dentro de casa, dentro de um shopping, dentro de espaços fechados com ar-condicionado. Aí você senta do lado de uma pessoa e você não se relaciona com ela. E a gente quebra tudo isso na rua, a gente quebra a rotina das pessoas, a gente faz com que as pessoas se relacionem. As pessoas, elas sentem falta desse movimento que a gente já fazia, que os artistas de São Bernardo já faziam. O público do Rafael Lazzuri, assim que eu cheguei na praça, e já tinha artista apresentado lá também, assim que eu cheguei na praça, mas foi um calor de recepção muito grande. A gente chega a ter que ficar com o sprayzinho assim, ó, para manter a contenção e lembrar que a gente está numa pandemia, porque o afeto ele está muito maior. O trabalho do artista de rua é, antes de tudo, uma doação. O chapéu é uma das ferramentas de sustentabilidade, onde a arte chega sem intermediários entre quem apresenta e o público. O que mais me intriga no coletivo circense é justamente compreender como ele se sustenta, como ele se mantém ao longo de todo esse tempo. Compreender essa engenhosidade e inteligência que vem da prática e fortalece o que me parece ser a base que sustenta todo esse coletivo, a rede. Eu sinto que existe uma força muito grande do coletivo, independente de ser o coletivo da utopia, se ser o coletivo de circo, enfim, dessas pessoas, né, dessa rede de pessoas do ABC, em questão de troca de experiências, troca de contatos, troca de formações mesmo, profissionais, né? Eu vejo num lugar que a gente precisa de público e de rede. Como a gente faz para acessar mais público e para aumentar a nossa rede?
acostumar aos cidadãos da cidade com eventos culturais não devia ser um trabalho só da ala artística, sabe? Quanto mais pessoas tiverem acesso, né, à cultura, à arte, enfim, mais a gente prospera, né, enquanto sociedade. Por que a gente está aqui e a galera do skate está lá, e a galera do rap está lá, e a outra galera está lá, e a gente não tá junto? Por que a gente coexiste no Juventude com a galera da música, com a galera da dança, com a galera do teatro, e a gente não tá junto, saca? E por a gente não estar junto, a gente perdeu muita coisa. O Faca voltou ativo agora no momento da pandemia, que a gente tem que buscar o diálogo de novo. Vamos se mexer, galera. O que eu busco hoje, o que eu entendo hoje, é que a gente tem que ampliar essa rede para onde a gente conseguir, assim. Ampliar para outras pessoas, outras redes artísticas. Então a gente sempre tá ali, né, colocando um pouquinho mais de brasa aí nessa fogueira, sabe? Colocando a banana, soprando essa fogueira para não apagar. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Colocando a nossa cara aqui para falar sobre o assunto, para cada vez mais estar acontecendo, né? Esse movimento. Eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo aqui e ali, que poderia ser um pouco mais fácil se a gente tivesse apoio. Existe muita generosidade dentro desse coletivo. É a partir dela que acontece a autogestão. Eu dou um pouquinho do que eu conheço, do que eu já experienciei, para que o outro não precise errar onde eu já errei. Assim conseguimos caminhar juntos. É isso que me interessa estudar e contribuir. Com essa inteligência de autogestão que faz o coletivo sobreviver enquanto rede, com profissionais e grupos que se fortalecem superando adversidades como burocracias, falta de fomento e sazonalidades. Tem muitos cursos culturais, socioculturais, que eles fomentam muito a cultura aqui em São Bernardo para iniciantes, para a galera gostar e querer se aperfeiçoar, e quando a galera chega num nível profissional e de buscar trabalhos na região, eles renegam totalmente essa galera, né? O fato da gente também ter que correr atrás do nosso trampo, não tá tão presente no Cajuve, não tá tão presente nas políticas públicas, isso também faz com que essa nova leva de artistas circenses não chegue. Tudo que a gente precisa enquanto cultura tem que virar lei. E tudo que a gente gostaria de fazer tem que passar pela lei. A lei aqui de São Bernardo é uma lei de 77, da época da ditadura militar ainda. Atualmente a gente não tem um subsídio, um diálogo com o poder público. O próprio Conselho Municipal de Cultura, que era para ser votado entre a sociedade civil, não é, né? A gente tem muitos artistas muito bons que já foram para o Circuito de Soleil, para outros lugares da Europa, da Ásia, enfim, da América Latina inteira. A gente tem muita gente potente. Então, se essas pessoas, mesmo sem incentivo, conseguiram chegar nesses lugares, né, a gente poderia ter esses artistas aqui fomentando, né, muito mais a nossa arte, né, muito mais o circo. Se a gente tivesse mais editais, mais investimento municipal em políticas públicas para a cultura, a gente teria muitos artistas aqui podendo se chamar de artista, não artista contador, isso, a gente acaba escolhendo a profissão se ela paga. Se ela não paga o nosso subsídio, a gente acaba tentando fazer outra coisa para poder fazer arte também, né? Por isso a necessidade de voltar com um plano. Uma política mais transparente e democrática e que, independente da gestão que está ali, é focado no setor cultural realmente. Então, se tivesse edital, ia ter gente comprando coisa na Marechal para fazer cena, sabe? Ia ter gente contratando costureira, ia ter gente contratando cozinheira, sabe? Então, eu acho que por ter essas cabeças e essas pessoas aqui, quanto mais editais, mais giraria a economia, sabe? Então, eu acho que é benéfico para a gente que está fazendo há tanto tempo sem ter, né, o recurso, e também seria benéfico para a cidade e para o cidadão, sabe?
E olhando para o passado, para essa história, é possível entender quais foram os efeitos quando essas políticas públicas que o coletivo demanda estiveram presentes. São Bernardo é uma cidade que sempre ficou no limbo de São Paulo, né? São Paulo acontece tudo, tem todos os tipos de ações e acessos e facilidades. São Bernardo fala, tem São Paulo, a gente não precisa investir, que é só ir ali, é pertinho, e a galera recebe a cultura dele, faz o curso que quer, e com isso a gente nunca teve editais de verdade, assim, para cultura, até surgiu o Vai em São Paulo, tempos depois surgiu o Vai em São Bernardo também. E teve também a parte, né, a época que tinha um pouquinho de abertura da Secretaria de Cultura. A gente estava cogitando uma possibilidade de ter uma escola nacional, ou escola municipal de circo, aos níveis, assim, da escola nacional. Rolou alguns editais, rolou uns vai, que era bom para a galera para apresentar. A gente ganhou o nosso primeiro festival de circo de São Bernardo, a gente fez com vai, não era muito dinheiro, acho que era R$10 mil, mas, tipo, a gente sempre fez sem nada, né? Tempo depois saiu o Ponto de Cultura, a gente participou da segunda versão do Ponto de Cultura, teve o primeiro, a gente ganhou o segundo como Ponto de Cultura Circomunidade, com a ProCirco. A ProCirco foi contemplada em 2012, se eu não me engano, e a gente levou esse Ponto de Cultura para a Favela do Sapo. Tiramos do Parque Avaí, que estava lá na Associação de Moradores do Parque Avaí, e foi lá para o Jardim Laura, na Favela do Sapo. Como ainda tinha uma verbinha do Ponto de Cultura, a gente comprou um container, aí ali montou uma biblioteca comunitária, ainda deu para ter uns 6 meses de aula, acho que tava no finzinho do projeto. Chegou a ter espaços físicos esperando chegar material, espaços físicos esperando receber uma lona de circo, e que o antigo Espaço Ampio, lá no Baeta, ele era um espaço que era para ser uma escola de circo municipal. Por mais que os editais e espaços para capacitações pareçam ações pontuais para quem olha de fora, eles não são. Eles são uma das formas de manutenção do sistema da economia da cultura. É gerada a possibilidade de criação, evolução, inovação e especialização. Para cada R$1 investido, se gera um impacto econômico entre R$16 e R$18. É inegável que a cultura tem um efeito multiplicador gigantesco. Os editais da Lei Aldir Blanc vieram para desafogar muita gente que estava em situação bem perigosa durante a pandemia, sabe? Muitos artistas tiveram seus trabalhos cancelados de várias categorias artísticas diferentes, né? E toda a abrangência de editais que o Aldir Blanc forneceu também foi muito válido por isso, né? Por dar oportunidades para diversas classes artísticas. Então, eu acho que como saúde mental foi muito importante, mobilizou muita gente, mobilizou esse coletivo de pessoas em se ajudar, quem já tinha experiência com edital, ajudando quem não tinha. O que faz também a gente mover, né? Faz a gente mover, porque a gente está num momento de pandemia, mas a gente precisa pesquisar. Então, a gente precisa fazer mais uma reunião online sobre o texto que a gente está, sobre o roteiro. Então, fazia eu levantar da cama para viver isso, sim. E é isso, né? Quando a gente vai para a rua com um pouquinho mais de qualidade, né? Nos equipamentos, no visual, né? Que a gente apresenta, e a gente consegue levar para os lugares onde não é tão comum ver um espetáculo, né, igual que é uma quebrada, né? Veio assim para ensinar a gente como olhar e entender melhor essa máquina pública, né? Como funciona essa relação que o artista pode ter, acho que direta e indiretamente ao mesmo tempo, com a sua prefeitura, com talvez o estado, ou até edital federal, né? A Lei Aldir Blanc em São Bernardo teve cerca de 1.000 inscrições e aproximadamente metade dos projetos inscritos foi contemplado, injetando quase R$5 milhões na cultura da cidade. Para nós, e também para muitos artistas com quem nós conversamos nesse período, a Lei Aldir Blanc foi extremamente importante para a sobrevivência, para garantir os processos criativos, para tirar ideias do papel e, consequentemente, estruturar melhor seu trabalho.
Esse documentário é fruto de uma pesquisa e do desejo de compreender o coletivo circense da cidade, como ele se autogestiona e como ele se relaciona entre si e também com o poder público. E se a gente está falando de relação, é importante lembrar que relação se constrói com confiança. Então, o poder público da cidade está pronto para criar uma relação, para confiar no coletivo circense? E o coletivo está pronto para confiar e ter uma relação com o poder público? Será que é possível trabalhar juntos para construir um futuro melhor para a cidade, para os cidadãos, para o coletivo? Talvez a gente termine todo esse processo com mais perguntas do que respostas. Mas é importante entender que depende de cada um construir o futuro. Então, qual é o seu papel nesse futuro? E que passo você vai dar?